palavra desta manhã, ela tem um tema que ultimamente não está se pregando muito, mas é uma realidade. A volta de Jesus Cristo. Diga comigo, a volta de Jesus Cristo. Você acredita que Ele vai voltar? Amém? Irmãos, vamos lá no livro de Atos, nós estamos na campanha de Atos. Esse mês de maio nós vamos falar sobre o livro de Atos. Todas as pregações serão voltadas para o livro de Atos. A gente iniciou essa campanha na quinta-feira com o pastor Lucas. Hoje o pastor Nelson traz uma mensagem que está lá no livro de Atos. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Eu vou acompanhar aqui no telão. Atos 1, do 3 ao 11. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estás contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Cubra a tua cabeça. Senhor, Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente nesta manhã, para que possamos, ó Pai, ter consciência da segunda vinda do Senhor à terra. Nos dê da tua paz, nos dê alegria de te servir, nos dê da tua graça, e fala conosco nesta manhã. Eu oro assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, de repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles estavam olhando Jesus subir aos céus. E os anjos falaram: da mesma maneira como ele sobe, ele vai voltar. Da mesma maneira como ele está subindo aos céus, da mesma maneira como ele está sendo elevado aos céus, ele voltará da mesma forma que vocês viram ele subir. Você tem que entender que a volta de Jesus é a doutrina central da nossa fé. E o próprio Jesus afirmou e confirmou, e foi confirmado pelos anjos, pelos apóstolos, e foi anunciado pelas igrejas que conservam a fé revelada na Bíblia. Então o próprio Jesus, ele prometeu da palavra dele. Ele falou: não se turbe o vosso coração, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito
que eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for lhe preparar lugar, voltarei e levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Isso está em João, capítulo 14, no versículo 1 ao 3. Olha só uma coisa, você vai para o mesmo lugar que Jesus está. Vou preparar lugar para vocês. Jesus, ele foi ao céu para preparar lugar para que eu e você tenhamos uma casa lá. Vovô era cristão? Foi para o céu? Bisavô? Taravô? Pai? Mãe? Você vai chegar lá no céu, ele já vai estar com a casa dele lá, te esperando. Vou preparar lugar. Para que ele prepara o lugar? Para a tua morada eterna. Aqui você vai viver pouco tempo. Nós vamos viver pouco tempo. Quem vive muito, vive 100 e poucos anos, né? Mas lá é eternidade. Lá você vai viver eternamente. Vou preparar lugar. O próprio Jesus, ele veio à terra, ele foi crucificado, morto, sofreu, mas voltou aos céus. E os anjos aparecem aos apóstolos e deram garantias que o Senhor voltaria outra vez. Os anjos falaram: dá, Galileus. Da mesma maneira que você está vendo ele subir, ele vai voltar. E lá na igreja primitiva, quando começa o livro de Atos, os apóstolos insistentemente pregavam a respeito do retorno glorioso de Jesus. E na palavra registrada no livro de Atos e nas epístolas, a volta de Cristo é um assunto corriqueiro. O apóstolo Pedro, perante o Sinédrio, ele fala isso. Atos 3, 19 e 20, Bia, por favor. Olha só o apóstolo Pedro perante o Sinédrio. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. De modo que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério. E ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado Jesus. O apóstolo Pedro no Sinédrio falando para aqueles homens sabidos, conhecedores da palavra, conhecedores de muitas coisas, conhecedores da letra. E aí o apóstolo Paulo viaja para a Grécia, Débora. O apóstolo Paulo viaja para a Grécia, chega em Atenas. Aí ele chega em Atenas e ele vai pregar lá na Grécia, lá em Atenas. Atos 17, 31. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Aí Deus foi envia um para Roma, envia um para a Grécia, envia outro para outro lugar, e Deus vai enviando para lançar a palavra. E aí, Paulo vai para Tessalônica. Ele vai lá para Tessalônica, pregar aos Tessalonicenses, Atos 4:16. Atos 4:16. Vamos passear pelo livro de Atos. Argumentando que faremos a estes homens, pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado o qual não temos como negar. Não tem como eu negar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, morreu na cruz, ressuscitou e hoje vive. E aí,
A palavra deixa claro, Jesus voltará. Aí você pergunta, mas quando ele vai voltar? A Bíblia não nos deixou uma data precisa para o dia do retorno de Cristo. O plano de Deus não era marcar uma data, mas nos manter vigilantes. Não seria fácil se Deus falasse uma data? Mas o plano de Deus é manter eu e você vigilante. Por isso, qualquer tentativa de descobrir o dia e a vinda de Cristo é temerário. Você não vai saber nunca. A igreja não pode se preocupar em saber quando ele vem, mas sim em estar constantemente preparada, proclamando o evangelho e servindo pessoas em amor. Você está servindo lá no Paquistão em amor. Se foi Jesus que deu a obra para pregar no Paquistão, você está vigilante. Opa! Estou servindo em amor. Muitas pessoas que nós começamos a fazer a obra no Paquistão já morreram. Porque lá o cristão vive pouco. Quem vive muito lá vive 45, 50 anos. Um deles falou para mim, eu vou para o céu, porque o Senhor pregou para mim. Então a Bíblia, ela nos ensina que nós não precisamos ficar preocupados. Você não precisa ficar preocupado quando Jesus vai voltar. Porque se você morrer agora, Jesus voltou para você. Se você morrer, Jesus voltou. Você vai ter um encontro com o Mestre. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Nem Jesus mesmo sabe. Olha aí, a Bia está... Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Deus está lá no céu. Irmãos, nós temos que nos manter vigilantes. Deus está no céu. Se Deus falar assim, volta, acabou, bebê. Ele volta. Os anjos não sabem, eu não sei, você não sabe, Jesus não sabe. Ninguém sabe. Só o Pai sabe. Só Ele sabe quando Jesus voltará para buscar a igreja. Aí a Bíblia diz, portanto vigiem, porque você não sabe em que dia o seu Senhor virá. Mateus 24, 42. Daqui a pouco nós vamos dar uma passeada aqui agora. Você fala, opa. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Porquanto vigiais, porque não sabeis o dia que virá o vosso Senhor. Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Mateus 24, 46. Imagina se Jesus volta agora. Vai encontrar nós tudo aqui dentro da igreja. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz, ai das grávidas. Imagina você está grávida e Jesus volta. Misericórdia. Está na Bíblia, ó. Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. De que maneira? Na presença dele, vigilante. O Senhor sabiamente deixou sinais ao seu povo para que estivesse atento com os acontecimentos que prenunciariam seu glorioso retorno. Então vamos começar a ver agora os sinais. Deus deixou na palavra. Falou, opa, gente, ó. Se começar a acontecer isso, fique esperto. Segundo lemos, nós já fizemos aqui o livro de Marcos e Mateus, mas segundo a gente leu no capítulo 13 de Marcos e 24 de Mateus, a igreja deve esperar os seguintes eventos antes do retorno de Jesus. Então vamos lá. Quais são os eventos antes do retorno de Jesus? Esse checklist tem que acontecer. Se não acontecer esse checklist, Jesus não vai voltar.
Primeiro, o anúncio do evangelho a todas as nações. Enquanto todas as nações não tiverem o evangelho, Jesus não volta. Marcos 13:10. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Ninguém vai para o inferno sem saber por que foi. Então, o que nós estamos fazendo no Paquistão? Essa palavra aí. Todas as nações. Qualquer país que você pensar, o Ministério Infantil está fazendo, o pastor Nelson pediu para a liderança do Ministério Infantil, todo o momento infantil, o Ministério do Infantil, todo segundo domingo do mês. Eles vão falar sobre um país. Já se falou sobre o Paquistão, já se falou sobre Israel, no próximo domingo eu não sei qual país, mas vão falar. O que é isso? Todas as nações. Nós já fizemos evangelismo no Paraguai, fizemos evangelismo no Paquistão, o pastor Nel já evangelizou na China, já evangelizei nos Emirados Árabes, na África, só não evangelizei ainda na Oceania. Nos outros continentes, o pastor Nelson, o seu pastor, já foi em todos. Quem sabe Deus prepara aí a gente fazer um evangelismo lá em Sydney. Então, todas as nações têm que ser evangelizadas. Enquanto não evangelizar todas as nações, Jesus não volta. Segundo item. É necessário ampliação dos conflitos mundiais, com guerras e fomes se multiplicando. O que vocês acham? Está acontecendo isso, sim ou não? Sim ou não, gente? Então esse ponto aí está já no ponto. É guerra. Hoje, a Terceira Guerra Mundial, no meu modo de entender, não é uma guerra de bala. É uma guerra comercial. É um país querendo destruir o outro na base da grana. Nós já estamos entrando numa guerra. Quer dizer, nós já estamos numa guerra. O povo não percebe isso. Então, ampliação dos conflitos mundiais. Guerras e fome se multiplicando. Ou seja, países muito ricos, pessoas passando fome. O Brasil é riquíssimo. Gente passando fome. Estados Unidos é rico. Tem gente passando fome. A China, milionária. Gente passando fome. Qualquer país que você falar, gente passando fome. A África é riquíssima. Gente passando fome. Então, ampliação dos conflitos mundiais, com guerras e fome se multiplicando. Mateus 24, 6 e 7. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, fica calmo. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Fome, terremoto. O pastor Alume falou esses dias. Ontem teve um terremoto no Chile. Teve um terremoto lá em Mianmar. Fome, terremoto, guerra. Tudo isso está acontecendo, sim ou não? Então esse ponto aí já está tudo no caminho da volta de Jesus. Agora uma coisa interessante. Uma escalada de esfriamento espiritual e abandono da fé sem precedentes. Pessoas que estão na igreja, de repente larga tudo. Eu vou viver a vida. Aleluia. Mas isso está na Bíblia. Então vamos lá. Mateus 24, 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Por causa da arrogância, por causa da maldade, por causa de a pessoa ter aquela síndrome de Satanás.
o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos que às vezes ajudavam a igreja larga, abandona, não quer saber mais de nada. Sabe por quê? Porque está na Bíblia. Uma escalada de esfriamento espiritual e abandono da fé. O que é abandono da fé? Eu não preciso mais ir para a igreja. Eu vou viver do meu culto. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de nada, irmão. Eu sou onisciente, onipresente e alguma coisa. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está acontecendo isso ou não? Então esse ponto aí também está... Iríamos entrar num tempo de tribulação como nunca antes existiu. Marcos 13, 19 e 20. Pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo, até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Sabe por que a tribulação não vem com fúria? Por causa de você. Aplauda o Senhor Jesus. Teve uma festa ontem no Rio de Janeiro do Satanás. Total. Aleluia. E o povo acha lindo. Mas são sinais da volta de Cristo, do abandono da fé. Quantos ali estavam que eram crentes, que eram de Jesus, hoje são de Satanás? Invadiram o Rio de Janeiro. É lindo, né? É lindo para quem gosta do diabo. Se você gosta do diabo, é lindo. Porque é lindo o trabalho do diabo. Ele faz umas coisas legais. Está na palavra. Sabe por que Deus não vem com a fúria e destrói? Porque a gente ora. Isso é Bíblia, irmãos. É conhecimento de Bíblia. Deus não vem com a fúria, como Sodoma e Gomorra, porque aquilo ali é Sodoma e Gomorra. Deus não mata todo mundo porque a gente ora. Por mais que você seja adepto, aí é que está. O nosso amor quer ver a salvação do povo. A gente não quer também que aconteça, que eles morram. Não quer, ninguém, eu não quero nada disso. Mas estou falando da palavra. Marcos, já foi 19 e 20? Já, né? É isso aí. Outra coisa interessantíssima. Então isso aí está acontecendo. Multiplicação da iniquidade e o amor esfriando. O tempo de tribulação, é grande o tempo de tribulação hoje, no mundo. O Senhor só não destrói porque tem os eleitos, tem os irmãos, as irmãs de Deus, escolhidos por Ele, e Ele abrevia essa maluquice toda aí. Agora, uma coisa interessante, a multiplicação de falsos cristos e falsos profetas. Eu vou falar sobre Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você é um eleito, uma eleita. Presta atenção. Na minha época de criança, e até hoje eu não aceito isso, irmãos, pensa, a gente como criança, você brincar com língua estranha. Você tomava uma lapada na orelha, você virava o peão, puf! Pensa você brincar com a palavra de Deus. Pensa você imitar um pastor falando em língua. Pensa. Hoje, as redes sociais é um nojo, é um esgoto.
Então, o que acontece? As pessoas não conseguem entender. E quando aparece lá um profetinha, que não é profeta de nada, quando aparece uma gozação, uma brincadeira, isso é para tirar você da presença de Deus, para trazer uma distração sobre você. Ai, pastor, surgiu aí um pregador. Que pregador, rapaz? Acorda. Rede social, pastor que quer like em rede social, não é homem de Deus. Se o cara vive de rede social, ele não é homem de Deus, ele é uma distração que o Satanás colocou na tua vida. Vê se tem pastor em rede social pregando a volta de Cristo. Cara que começa a brincar com língua estranha, começa a brincar com dons espirituais, o caminho dele é o inferno. Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, e ele quer levar muitos com ele. Acorda, igreja. Não deixa isso entrar na tua casa, não deixa isso entrar no teu coração. Isso é o próprio diabo operando. E tem muitas coisas aí que você nem imagina, que faz com que a tua mente seja levada ao inferno. Existem falsos cristos, falsos profetas, falsas igrejas. É um sinal da volta de Jesus. Não é para você abraçar esse falso profeta, é para você ver que Jesus está voltando. É para você falar para o teu colega do lado, olha, isso não é igreja não, isso não é evangelho não, não é para você entrar no barulho do Satanás. Você viu que bonitinho agora, que engraçado? Eu não vejo nada engraçado. Não acho nada engraçado. Não entra no barulho do inimigo, porque os falsos profetas, os falsos cristos estão aí. É um sinal de Deus. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, e eles realizam milagres e maravilhas para enganar os escolhidos. Cuidado, igreja. É um sinal da volta de Cristo. Outro sinal. Sinais cósmicos sem precedentes. O que é isso? Aparecimento de planetas, estrelas, chegar em Marte, chegar lá em Plutão, chegar lá no Urânio. Daqui a pouco ela quer ir para o Sol. Vamos lá visitar o Sol. Vamos lá. Marcos 13, 24 e 25. Porém, naqueles dias, depois do referido período da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Presta atenção. Conforme vai chegando a volta de Jesus, você vai começar a ver um monte de sinal. Você já está vendo vários sinais. Sinal de guerra, o amor se esfriando, falsos profetas. Vão começar a acontecer o quê? Sinais cósmicos. Deus vai começar a fazer, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele vai começar a escurecer o sol, a lua não vai dar mais luz, as estrelas vão cair do céu, e os poderes celestes serão abalados. Irmãos, no meu modo de entender, quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui, em nome de Jesus. Tem pessoas que falam assim, pastor Nelson, o senhor acha que Jesus vai voltar quando? Eu falei, vai demorar. Muito ainda. Tem gente que não, que acha que Jesus vai voltar amanhã. Não, porque para voltar tem que acontecer tudo isso aí. Alguns sinais já estão acontecendo. Porém, tem alguns sinais ainda para acontecer. O sinal mais difícil que tem é pregar para todas as nações. Porque depende da gente. E as igrejas hoje não estão pregando nem para elas, quanto menos para as nações. As igrejas grandes e milionárias não querem fazer missão. Elas querem aumentar cada vez mais o templo para entrar mais dinheiro, para entrar mais gente. Mas eles não estão preocupados com as nações. Então, a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se Deus der
milhões de reais para o nosso ministério, nós vamos alcançar mais países, porque é isso que está no meu coração. Mas nem todo pastor tem isso no coração. O que está no coração dele? Comprar boi, comprar barco, comprar avião. Se bobear, compra até a lua. Vou evangelizar a lua, já que não tem ninguém lá mesmo. Mais fácil. Então, irmão, não se brinca com o evangelho. Porque o dia vai chegar que você pode falar, em teu nome eu evangelizei, em teu nome Jesus vai falar, afasta-se de mim, maldito, eu não vos conheço. Então, quanto mais Deus dá, mais Ele vai cobrar. Não se iluda disso. Nós estamos aqui na nossa humildade. Já estamos no Paquistão. Você é inteligente. Quanto você acha que arrecada a nossa igreja vai estar no Paquistão? Conversei com um pastor muito famoso, muito rico, no Morumbi. Igreja? Você não tem noção de quanto entra por mês na igreja. Ele falou para mim, é impossível você estar no Paquistão. Eu falei, não vou nem falar mais nada com esse homem. Porque é um incrédulo. Ele ficou com vergonha. Porque o que ele ganha em um mês, a gente demora 5 anos para ganhar. Em termos de investimento, de entrada de dinheiro. Um mês dele é 5 anos da gente. E nós estamos no Paquistão. Ele falou, eu não consegui ir para lá. Eu falei, é claro que não. Incrédulo, perturbado. Porque não está na questão do dinheiro, está na questão de você ir. Seja corajoso, ser forte. Porque às vezes o cara tem dinheiro, mas não tem força, não tem coragem. Então, depois que tudo isso acontecer, Jesus vem em poder e grande glória. Marcos 13, 26 e 27. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Presta atenção agora. Fecha os teus olhos. Imagina Jesus descendo do céu e os anjos dele descendo com ele. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então ele vai reunir você, vai reunir nós. Podemos observar muitos desses sinais nos dias atuais. Para uma geração cética, uma geração que não acredita, mais preocupada em ser politicamente correta do que em ser santa aos olhos do Senhor. Tal realidade deveria fazer nascer em nós um temor renovado pelo dia do Senhor. O povo hoje quer ser politicamente correto. Jesus quer você na santidade, na presença. A tua politicamente corretice não vai te levar para o céu. Então o Senhor desce e Ele começa a separar os eleitos. No Brasil, na Argentina, no Paquistão, na França, na Alemanha, na Argentina, em Portugal, na Europa, na Oceania, na China, lá no... Irmãos, ele começa a reunir os eleitos. Ele separa os eleitos. Pode abrir os olhos. Quando você abriu e fechou os olhos, é o tempo de Jesus voltar. É não abrir e piscar de olhos. De repente, você abriu e fechou os olhos e você vai ver um anjo do Senhor do teu lado. Eu estava falando aqui na oração de quarta-feira, porque o pastor Nelson vai em muitos hospitais orar. Quando um crente morre no leito, vem um anjo do Senhor e pega ele. E leva ele. Da mesma maneira, quando um ímpio morre, vem um anjo do inimigo e pega ele. E desce. Não se iluda. Moisés, ele morreu como homem de Deus.
E o diabo foi lá requerer o corpo dele. Imagina nós. E aí Deus falou assim: Miguel! Miguel! O anjo Miguel, o anjo de guerra. Vai lá e pega o corpo de Moisés, esconde ele. Miguel, a Bíblia diz que Miguel lutou contra os anjos do mal. Venceu, para variar. Pegou Moisés e enterrou Moisés. Ninguém sabe onde ele foi enterrado. Irmão, vigia. Vigia. A natureza da vinda de Cristo. Vai ser um único evento. E quando Jesus vier, presta atenção, que isso é importantíssimo você marcar aí. Quando Jesus voltar, vai encerrar o plano eterno de salvação. Acabou! Acabou o plano de redenção. Porque se Cristo voltasse em 2 etapas, a expectativa seria quebrada. Não, Jesus voltou da primeira. Opa, vou dar uma organizada aqui e esperar ele voltar de novo. Já era, irmão. Tribulação. Não tem segunda chamada. Vestibular? Ó, na primeira não passei, mas tô aqui, ó. Segunda chamada, tô ali, ó. Tem 100 vagas, eu tô ali, número 894, mãe. Vou chegar lá. A mãe olha e fala assim: qual é o seu número? 894. Quantas vagas? 100. Já preencheu 85, tem 15 vagas. Fia, vai fazer Senai, alguma coisa. Não tem segunda chance. Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O dia do Senhor será como ladrão à noite. Você fica esperando ladrão na tua casa? Ô ladrão, não. O dia do Senhor vai ser assim. Você não vai saber o dia que ele vai vir. Além disso, a Bíblia, ela mostra e afirma que a vinda do Senhor não será um evento secreto, mas uma manifestação pública de glória e poder. Todo mundo vai ver o teu Jesus voltar. Não é uma sociedade secreta. Todo mundo vai ver. Meu Deus do céu, não é que ele tinha razão? Ele falava de Jesus aqui, a gente brincava, ria da cara dele. Eita. Então todo mundo vai ver. O salvo, não salvo. Todo mundo vai ver. Mateus 24, 30, 31. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem, chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele vem, todo mundo vê. Quem riu da tua cara vai ver. Ah, vai na igreja? Vai dar dinheiro lá para o pastor? Vou. Vai na reunião de mulher, reunião de homem, fazer o que lá, filho? Vou. E você vai fazer o quê? Vai ficar no bar aí bebendo, perturbado? Dando dinheiro para Satanás? Eu prefiro dar dinheiro para o meu Deus. Só que o dia que Jesus voltar, ele vai estar no bar jogando sinuca. Ah, eu vou bater a bola 8 lá. Aí o cara, tá tendo uma luz ali, ó. O que é aquilo ali?
Eita, não é possível isso aí não. Jesus descendo e reunindo os eleitos. Aí o eleito passa em frente do boteco. Eu quero ir também. Não sou eu que faço a fila, filho. Vamos jogar aí, irmão. Jesus reúne todos os eleitos e leva para o céu. O colega do boteco vai ficar olhando. Caramba, é verdade. Ele falava para mim, era verdade. Ele vai chorar, igreja. Talvez ele chegue em casa, a mulher dele já foi também, porque ela vinha para a igreja. O filho foi, ficou sozinho. O que ele vai fazer da vida? O que ela vai fazer da vida? Você já imaginou se Jesus volta agora? Eu espero que quando ele voltar, todos nós venhamos a subir. Mas imagina se fica algum parente seu. Imagina se fica alguém aí. Ele vai sofrer aqui, você não vai nem lembrar dele lá em cima. Acabou, igreja, não tem uma segunda chance. Acabou. Você falou de Jesus a vida inteira para a pessoa. Falou de Deus a vida inteira. E aí depois ele vem. E aí vamos entrar em Mateus 25, 32 e 33. Jesus veio, pegou a gente, pegou a galera. Bora, bora, caiu. Vamos cuidar do som lá em cima. Vambora, Renata. Vambora, Thiago Rosa. Aí, ó, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele irá separar uma das outras. Uau! Como o pastor separa os bodes das ovelhas. Uau! Quer dizer que tem bode e tem ovelha, igreja. Caramba! Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele irá separar uma das outras. Os bodes vão ficar e as ovelhas vão subir. Ele colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E aí, nós vamos lá para o final da Bíblia. Apocalipse 20, 11 a 15. Já está encerrando essa palavra. Aí, existe algo que diga comigo, trono branco. Diga, trono branco. Está assustado não, né? Olha lá. Em seguida, observei um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença. E não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foram julgados, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados num lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Presta atenção. Quando você chegar no trono branco, ali não tem jeito. Estou até tremendo aqui, irmãos. Quem vai estar sentado no trono branco? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí vai ter um relatório seu lá. Sabe na firma que tem um relatório? Funcionário número 42. Pediu 10 dispensas para o exame médico. Chama a advogada, doutora Marcela. Vai embora. Dispensa. Sem causa, justa causa. Trono branco.
é individual. Olha só, podemos voltar lá, Bia? Eu estou até tremendo aqui. Eu já estou com medo, só de ouvir falar, só de falar aqui. 11 e 15. Então vamos lá. Vamos analisar, como diz o pastor Lucas, na etimologia da palavra. Acho tão bonitinho quando ele fala assim. Vamos lá. Observei um grande trono branco. Presta atenção. Você vai chegar no céu, lá, você vai chegar a ver o quê? Um trono branco. Você vai falar, bem, pastor Nelson falava desse negócio aí. O que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença. Acabou. A terra e o céu fugiram da presença dele. Acabou. Quem fica aqui? E não foi achado lugar para eles. Ó, não tem mais lugar para vocês aqui. Ficou aqui? 12. Vi também, agora começa o quê? Todo mundo que morreu. Todo mundo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então vamos lá. Está aquela fila de gente que já morreu, e abrindo o livro. Então abriu-se um outro livro. Diga comigo, livro da vida. É aí que o teu nome tem que estar. É aí que o meu nome tem que estar. Se não tiver aí, irmão, não tem jeito de colocar. Não tem acordo, tem jeitinho. Não tem propina. Não tem nada. Livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. Pois bem, eu fui pastor lá no Brasil. Foi pastor? Coisa linda. Lá não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem engenheiro, não tem advogado, não tem nada. Você entra nu. Até teu nome muda. Pois, muito bem. Te dei uma igreja muito grande lá, né? É, realmente a igreja maravilhosa. O que você fez com tudo que eu te dei? Quantas almas você ganhou na China? Não, nunca fui para a China. Não, mas aqui está marcado que você tinha que ter ido para lá. É? Eu não sabia, não. Observações na agenda. Nós seremos julgados pelas observações registradas no livro. Ou seja, você está aqui no culto hoje, tem um registro. Tiago Rosa está adorando na igreja. Renata Rosa está louvando. A Bia está lá no computador. Os meninos estão lá na multimídia. A Vanessa e o Jefferson estão na porta da igreja. A Débora está aqui na intercessão. Os irmãos vieram para a igreja. O teu nome está registrado na observação. Deus está falando, eles vieram para a igreja hoje. Você pensa que isso aqui é brincadeira, irmãos? Essa igreja não é. Porque eu prego a verdade. Verdade não chama multidão, chama eleitos. De acordo com as obras realizadas. Então você está aqui. Por que o pastor Nelson dá a oportunidade de você fazer a obra? Todo mundo chega na igreja, eu quero que faça a obra. Por quê? Porque a obra é o que vai para o livro da vida. Opa, o Tô vai servir a ceia hoje. Opa! Olha, Cristiano Quintela está servindo a ceia. Amanda Quintela está ali. Vanessa Santana, Renan Santana serviu a ceia. Olha, o Renan Lima pregou quinta-feira aqui. Foi uma bênção. Obras. Obras. Faça a obra de Deus, porque é o que vai estar registrado no teu livro. Imagina ele abrir o livro e não tem nada escrito lá. Você foi fazer o que na terra, querido? Ah, nada. Diga comigo. Diga comigo. De acordo com o que tinha
feito. Porque você não vai poder fazer mais nada. Você não vai fazer mais nada. Lá no céu você só vai adorar. Tem gente que fala, vai ser chato lá, então fica no inferno. Lá no inferno é bem animado. Você vai ficar no fogo o dia inteiro. Se você gosta de um churrasco, então você vai ser o próprio churrasco. É verdade, igreja. Então, se você é chamado para fazer algo que você não faz, você não fez. Deus me chamou para ir para o Paquistão. O que eu fiz? Fui. Vamos seguir, Bia. 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Nós não vamos passar pela segunda morte. A Bíblia diz que a primeira morte é a morte da carne, a segunda morte é a morte espiritual. Quando você vai, infelizmente, para o Hades. O que é o Hades? O inferno. E o último, 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não tem deputado. Não tem presidente. Não tem passaporte especial. Não tem jeito, irmãos. O teu nome não está aqui. Mas não dá para dar um jeito, sou amigo do Tiago Rosa. Não. Eu sou amigo do Donald Trump. I'm sorry, no. Quem você tinha que ser amigo, você não foi, Jesus Cristo. Então, seu nome não está aqui, infelizmente. Já era. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36.